Olá, gente, meu nome é Wallace Barbosa, eu sou o criador desse canal. A intenção desse canal, o projeto desse canal é criar um vídeo diário sobre a conjuntura política de Brasília sob um ponto de vista progressista. Já há alguns dias eu venho tentando fazer um vídeo para esse canal e por uma questão até de perfeccionismo eu deixei de lançar os vídeos, né, por achar alguns erros nos vídeos e preferi não lançá-los. Como as notícias hoje correm minuto a minuto, aquilo que você ia lançar, uma hora depois já está ultrapassado. Então aí eu acabava desanimando, desistindo de publicar o vídeo. Mas agora, caso haja algum erro, não vou me importar não, porque isso tudo com a experiência a gente vai minimizando, a gente vai consertando e sem problemas. Eu não vou me importar tanto assim com isso não. Eu gostaria hoje de estar falando sobre as agendas positivas do novo governo, do governo que está entrando agora, que é o governo do presidente Lula. Mas, infelizmente, com o acontecimento do dia 1º, do dia 8, é claro que o foco virou. O foco agora é o golpe mesmo, a tentativa de golpe e todo o transtorno que esse golpe está trazendo para a nação. E é evidente, né, que a gente vai falar também bastante das prisões das pessoas, que já começou, e não só aqueles que estavam em Brasília, mas também outras pessoas que já foram presas. E a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Eu gostaria de começar falando sobre o golpe em si, de uma maneira bem resumida, porque isso já está muito batido, já todos já sabem o passo a passo dessa história. Mas, uma coisa que me causou muita estranheza foi o fato da polícia de Brasília, do Distrito Federal, ela ter conduzido as pessoas até a Praça dos Três Poderes. Eu me lembro que no começo da caminhada deles, um policial, não sei se era oficial, se era praça, ele pega o microfone e vai orientando as pessoas. Ele dizia: olha, gente, a gente vai aqui na contramão pela esquerda, vamos conduzindo vocês, protegendo vocês até o destino. Ao lado dessa faixa estarão nossas viaturas, e a outra faixa será dos ônibus, dos carros que continuarão circulando normalmente. Nós estamos aqui para protegê-los. Não exatamente com essas palavras, mas foi isso que o policial disse. Se isso não é crime, crime é o quê? Né? E aí a gente viu no decorrer do percurso policiais trocando ideia com os manifestantes, que na verdade não são manifestantes, são terroristas mesmo, e não foi surpresa que aquele grupo não era de manifestantes, que era um grupo de terroristas, porque os fatos que antecederam o dia 8 de janeiro era prova suficiente que se tratava de agente perigosíssima. Né? Então a gente viu policiais interagindo normalmente com essa gente. Nós vimos também lá na chegada, achei interessante, na chegada da Praça dos Três Poderes, pouquíssimos policiais ali fazendo a barreira, não sei se era a polícia legislativa, não sei, fazendo uma barreira contra uma multidão enorme de pessoas enfurecidas. Primeiro, eles jamais conseguiriam impedir que aquela massa adentrasse a Praça dos Três Poderes. Eles jamais conseguiriam. Segundo, que eles correram risco de vida. Aliás, a polícia está sempre correndo risco de vida na mão dessa gente e continua não só apoiando, como engrossando essas fileiras. Isso é muito grave e é muito triste. Enfim, entraram, quebraram tudo, como já foi visto, já foi divulgado até a lista dos objetos que foram destruídos. Depois eu vou até falar um pouco sobre isso também. E o Exército, de última hora, eu tenho certeza que foi de última hora que o Exército resolveu não participar. Porque o Exército já no dia anterior já estava participando. Como assim o Exército já estava participando? Quando a PM do Distrito Federal foi para destruir as barracas lá dos acampamentos, foi para expulsar as pessoas dali, o Exército não permitiu. Por que o Exército não permitiu? É porque tinha uma grande armação em torno disso tudo. O que fica claro para mim é qual foi o motivo do Exército de última hora
não ter cumprido com um papel que já estava pré-estabelecido para eles, por causa da repercussão internacional. O Biden, ele disse confiar nas instituições brasileiras e ainda declarou apoio ao presidente Lula. A União Europeia fez a mesma coisa. O mundo inteiro, o mundo inteiro. Aliás, essa gente só pode achar respaldo, talvez, em alguns países árabes, enfim, onde a gente sabe não existe democracia, né? Na Hungria, talvez. Em outros países onde um país que não existe mesmo essa tradição, nos últimos dias, nos últimos momentos, um compromisso com a democracia. Mas eu tenho certeza que o Exército estava nisso, assim como estava a PM, assim como estava o governador do Distrito Federal. E muita gente vai dançar por isso. É o que a gente espera. É o que a gente espera. Né? E eu tenho aqui no meu computador algumas coisas que eu salvei. Né? No dia seguinte, já a Simone Tronic, ela já falava em CPI. E também, logo em seguida, eu ouvi o Renan Calheiros também fazendo esse comentário que deveria ser aberta a CPI e que um dos focos agora é o Augusto Aras. Por que eu acho o Augusto Aras um dos responsáveis por tudo isso? Porque o Augusto Aras deixou que o Bolsonaro crescesse com seus crimes. O procurador geral, ele procurou ficar calado, procurou ficar omisso, procurou apoiar o presidente. Foi isso que ele fez. Então ele é responsável por tudo isso que está acontecendo. É um dos responsáveis. Tem muita gente que abraçaram a filosofia bolsonarista de poder. Até porque tinha muita gente recebendo dinheiro de tudo quanto é canto, né? Principalmente do orçamento secreto, que se calaram para muitas coisas. Enfim, né? Essa é uma outra história que a gente vai ter que falar mais tarde, mas hoje o foco é o golpe. Né? E aí o Bolsonaro foi, essa madrugada, para a rede social dele, né? Não sei qual rede social, mas para as redes sociais dele, ele foi falar que o Lula, o presidente Lula, venceu as eleições não por voto, mas por apoio do STF e do STE. Logo em seguida, 1 hora ou 2 horas depois, ele apagou. E aí vem aquela coisa, por que ele apagou? Ele ficou preocupado, arrependido de ter publicado isso? Não, gente, isso apagou porque sabia que já ia estar repercutindo. Tanto que até eu estou falando sobre isso agora. Né? Isso é aquele apito de cachorro que os seus seguidores eles sabem interpretar muito bem. Né? Postou, apagou, como se não fosse com ele. Está todo enrolado até o pescoço dentro desse processo. E as investigações vão levar a ele, com certeza. Com certeza. Né? E assim, essa não é a única fake news, não é essa do Bolsonaro, não. Eu vim até aqui esclarecer uma fake news para quem não sabe, que já é notório já, mas de qualquer forma. Eles disseram que uma senhora morreu, né, nos acampamentos. No acampamento, não. Lá na triagem da Polícia Federal, uma senhora de 80 anos veio a falecer. Bom, gente, isso é só para mostrar como que esse povo vive de fake news, né? Essa senhora, ela faleceu em outubro. Eles colocaram uma foto dela, a família está revoltada, a neta dela e o genro dela que fez a foto, estão todo mundo revoltados. Esse povo vive de mentira. Vive de mentira. Sempre viveu de mentira. O que me incomoda muito é saber que uma igreja cristã, como o povo evangélico, que segue a Jesus Cristo, que diz que e conhecereis a verdade os libertará, vive de fake news. Fake news, inclusive, postado por grandes líderes dessa igreja. Por que é importante estar falando isso? Porque eu não estou mexendo com a questão de credo, eu estou mexendo com a questão política. São milhares de evangélicos seguindo pastores, pseudos pastores, que estão muito mais preocupados com dinheiro no bolso do que com a salvação em Cristo, se é nisso que eles acreditam, né? E vem conduzindo uma massa de manobra fácil de manobrar.
E tem muito evangélico que está sendo preso lá agora. Muito evangélico depredou o patrimônio público orando, achando que estava fazendo um grande bem para o Brasil. É claro que ninguém é tão inocente assim. No seio de cada um, no coração de cada um, tinha muito ódio envolvido. Mas não se pode negar que a orientação superior dentro dessas igrejas foi fundamental para que esse povo chegasse a esse ponto, né? Então essa senhora, ela não foi morta no acampamento, ela morreu há muito tempo, não tinha nenhum envolvimento político com nada, pelo menos que se conheça. Eles pegaram essa foto num banco de imagens que existe aí e colocaram lá como se a mulher tivesse morrido. E assim vai se perpetuando a mentira, né? Um vai passando para o outro e isso vira um fato verdadeiro. Gente, destruíram muita coisa, patrimônio histórico, artístico, nas 3 sedes instaladas na Praça dos Três Poderes, foram terríveis, foram rasgadas, queimadas. Eu vou citar algumas aqui. Antes de citar, eu ouvi dizer que um quadro do Portinari também foi destruído, mas depois eu não vi mais falar sobre isso. Se vocês souberem de alguma coisa, posta nos comentários para a gente ver se houve realmente um quadro do Portinari destruído, né? Aliás, esse é o meu primeiro vídeo e eu gostaria também de contar com a inscrição de vocês e o like, né? O like é sempre importante para esse tipo de canal, ele continuar produzindo vídeos de interesses da sociedade, ou pelo menos daquele grupo a qual está inserido. Olha só, as obras que foram destruídas. As mulatas é uma tela do Di Cavalcanti. Eu duvido muito que essa gente saiba quem foi Di Cavalcanti. Duvido muito, não acredito. Ele só sabe quem é o Malafaia, só sabe quem é Edir Macedo, só sabe quem é R.R. Soares, só sabe quem são os generais Petinello, Mourão e outros mais por aí. Eles só sabem isso. Infelizmente, esse povo aboliu a cultura. A cultura para ele não passa daquilo que a Regina Duarte falou. É um pum do palhaço espalhando tal. É só isso. Não passa disso. Aliás, eles também não passam disso. Vamos lá. Então essa obra do Di Cavalcanti foi destruída com 7 rasgos, 7 furos grandes, né? Poxa, uma obra magnífica, uma obra incrível, que em todos os países do mundo, a não ser os países radicais islâmicos, uma coisa dessa aconteceria. A gente está vivendo quase que um talibanato, né? Parece que o Talibã está tomando conta está tentando tomar conta da nação. Outra foi o Flautista, é uma obra incrível de Bruno Jorge, o nome do artista, um tocador de flauta. Essa obra estava estimada em R$250 mil. Gente, quando fala uma obra, um patrimônio do governo federal, do povo brasileiro, estimado em R$250 mil, a gente está querendo dizer que essa obra não tem preço. Porque R$250 mil é um dinheiro muito simples, muito, né? Um dinheiro que você compra um apartamento nos bairros humildes. Não é grande coisa, R$250 mil. Só que o governo não tem necessidade jamais de vender uma obra dessa por R$250 mil. Então essa obra era uma obra que estaria eternizada no governo federal. Era uma obra que seria nossa para sempre. E está totalmente destruída. Os especialistas dizem que é quase que impossível recuperar essa obra. Isso é de dar pena, viu? Mais uma obra, o Relógio Pêndulo, olha, é uma obra de um artista, Balthazar Martineau, francês, do século, se não me engano, 17. Essa obra foi doada ainda no século 17. Eu não sei se essa obra é do século 17, mas ela foi doada para a coroa portuguesa, pouco antes deles virem para o Brasil. Ou seja, é uma obra que existe há 400 anos e que isso tem quase mais de 200 anos de Brasil e que foi destruída em minutos. Só existe uma obra semelhante a essa, que está na França, no Museu de Versalhes, que jamais será destruído. Jamais.
Mas aqui, nós, esse nós que eu falo muito entre aspas, né? Nós destruímos. Nós destruímos, infelizmente, por uma ação política de extremíssima direita, fascista. E cabe mais adjetivos negativos a essa gente, mas vamos deixar para outro momento. Uma tela também, é uma tela uma tela chamada Bandeira do Brasil, estava boiando no meio das águas lá. É uma tela deixa eu ver o nome do autor, Jorge Eduardo. Uma tela bonita, uma bandeira do Brasil balançando. Logo eles que têm paixão a bandeira, bota a bandeira nas costas. Muita bandeira nas costas e pouca bandeira no coração. Esse patriotismo fajuto. Você não pode se considerar patriota se você não tem amor ao seu povo, à sua terra, à sua gente. Se você não vê com tristeza as necessidades do seu povo. Nunca passou isso pela cabeça dessa gente. O patriotismo dele é outra coisa totalmente diferente. Outra coisa que é muito grave foram os roubos de armas, né? Roubaram várias armas no executivo. Muitas armas, até granada foram roubadas. E essas armas, elas podem se voltar contra nós no movimento terrorista a qualquer momento. O movimento terrorista não acabou. Acabou foi essa intentona de Brasília no dia 8/1, no dia 8 de janeiro. Mas o movimento a qualquer momento pode acontecer. Os aeroportos têm que estar sendo vigiados, as estações, os pontos de ônibus, qualquer lugar onde tem aglomeração, os shoppings, qualquer lugar que tenha aglomeração, tem que estar sendo muito vigiado, porque essa gente é capaz de tudo. Quem financiou isso está num desespero terrível. A única condição que essas pessoas vão ver de sair dessa situação é tomarem o Brasil. E isso é muito, 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 muito difícil. A não ser que comece a estourar ataques pelo Brasil afora aí, e a coisa fica difícil, e isso cria um argumento para que aquilo que as Forças Armadas querem há muito tempo, que é tomar o Brasil de novo. Esse povo não sabe tomar conta nem de quartel, quer tomar conta da nação. Povo miserável. Mas vamos lá. Teve um roubo, uma destruição que foi interessante, que foi a galeria dos presidentes. Rasgaram todos os quadros dos ex-presidentes. E o do presidente Bolsonaro não foi localizado, eles levaram a relíquia do mito. A Estátua da Justiça também, que fica na frente do STF, foi destruída, foi vandalizada. E aí eu não sei até onde foi esse vandalismo, se foi só pichação, não sei. Tomara que tenha sido, porque é muito bonita. A estátua da deusa Temis, se não me engano, que é a deusa da justiça, a deusa grega da justiça. Bem, poxa, é muito bonito. Eu tive o prazer várias vezes de ir a Brasília e contemplar essa obra, essa e algumas outras obras também. Né? Bom, gente, infelizmente essa foi a questão dos patrimônios destruídos. Agora, mudando de assunto, o que eu achei muito interessante foi o Mourão reclamando das condições dos presos. Mourão, seguidor do brilhante Ustra, torturador macabro da época da ditadura, seguidor do Fleury, que assassinou muita gente na ditadura, está preocupado com as condições de segurança do povo. Mourão nunca defendeu os direitos humanos. E agora quer defender os direitos humanos dessa gente. Olha só, realmente as situações não devem estar fáceis. Eram 1000 pessoas ali dentro para fazer a triagem. Tudo é muito complicado. O governo não esperava receber 1000 pessoas de uma vez. Mas mesmo assim a gente via gente lá eles estavam reclamando, sabe como, com o celular na mão. Olha, lá na Papuda não vai ter acesso a celular não. Ou pelo menos não deverá ter. Reclamando da comida. Os caras ficaram 2 meses na frente do quartel sem produzir nada. Estão querendo comer do bom e do melhor. Quer comer bem? Não se envolva em problemas dos que vocês se envolveram, não. Vocês vão ter que comer aquilo que o governo lhe der. Porque durante 4 anos eu comi o pão que o diabo amassou na mão do governo de vocês. Então o Mourão fazendo essa defesa, ridículo. Quem já defendeu o Ustra, quem já defendeu a ditadura, que foi cruel,
agora quer bancar de defensor dos direitos humanos. Procura o teu lugar, senador. Agora é senador, né? E a Zambelli, olha só, gente, a Carla Zambelli é uma outra criadora de problemas, né? Ela, pouco tempo só correndo com a arma na mão pelo centro de São Paulo, aquela cena ridícula dela atravessando a rua com a arma na mão. Ridículo aquilo. Ridículo. Como uma pessoa dessa consegue se eleger? É lamentável. Lamentável quando a gente percebe que essa gente tem voto. Enfim. Agora se descobriu que ela é muito próxima de Maurício Nogueira. E que eu vou falar para vocês quem é esse Maurício Nogueira. Ele é um dos financiadores desse golpe. É um dos caras que estava financiando. Ela é muito próxima a ele, um dos caras que estava financiando essa tentativa de golpe, esse ataque terrorista, esse ataque fascista. Né? E esse Maurício, ele foi candidato, tenho quase certeza que foi pelo Partido Republicano. Ele tem uma empresa de ônibus que ajudou a transportar muita gente aí. E essa é a mesma empresa de ônibus que ele usou para ajudar a prática desse golpe, ele não declarou ao TSE quando foi candidato. Né? Quer dizer, é gente dessa natureza que participa de coisas dessa natureza. E outra coisa que é muito interessante a gente estar falando agora, que até porque eu acho um pouco grave, que a pedido da AGU, essas manifestações elas estão proibidas temporariamente. Por causa de riscos de novos ataques. Né? Já descobriram, né, que nas redes sociais já está sendo comentado novos ataques. Então, gente, nós estamos vivendo uma situação muito perigosa. Não existe, eu não creio mais que existe risco de golpe. Mas não é porque não existe risco de golpe que a gente vai querer morrer num ataque terrorista ou que um parente nosso, um filho nosso, um irmão nosso, um amigo nosso venha a morrer num ataque terrorista. A gente não pode esquecer que esse presidente que acabou de sair, agora que é o ex-presidente que está escondido nos Estados Unidos, ele, quando era deputado, ele falou várias vezes que o Brasil só daria jeito se tivesse uma guerra civil onde morrisse no mínimo 30 mil. Embora ele já tenha conseguido ser responsável pela morte de mais de 600 mil pessoas, esses 30 mil dele da guerra civil ele ainda não conseguiu. E os seguidores dele estão aí para isso. Afinal, ele é um mito deles. Uma gente que chama um canalha desse, um escroque desse de mito, o que eu posso esperar de uma gente dessa? Então, realmente está um pouco complicado isso aí. Quem vai fazer a nossa segurança aqui, por exemplo, eu sou de Vitória, Espírito Santo, né? Sou aqui de Vila Velha, região metropolitana de Vitória. Quem é que vai fazer essa segurança da gente? Boa parte da polícia, olha, a gente viu o que aconteceu em Brasília. Eu posso ter a certeza de que a polícia vai me proteger? Essa gente falou tantas vezes que o STF era um STF militante, estava militando em prol de partido político. Mas, na verdade, as Forças Armadas e as Forças Auxiliares são militantes. As Forças Armadas, a Marinha, Exército e Aeronáutica, né, e as auxiliares, as PMs de cada estado, são militantes. Como que eu posso confiar? Será que virou a chave agora? Deixaram de ser militante e passaram a ser apenas agentes públicos de segurança responsáveis? Tomara que tenha virado a chave, porque realmente assusta, está assustando a gente. Infelizmente, gente, nós estamos vivendo um momento único depois da democratização, da redemocratização. E a gente pode esperar qualquer coisa a qualquer momento. Menos o golpe. Eu acho que eles não vão conseguir mudar o governo pela própria reação internacional. Mas ainda assim, esses caras não sabem nem o que estão fazendo. Pode ser que aconteça alguma coisa. Temos que ficar de olho, temos que fortalecer nossas instituições democráticas, temos que estar atentos, temos que denunciar. Existem canais, no próximo vídeo que eu fizer, eu vou colocar quais são os canais onde você pode denunciar caso você tenha reconhecido alguma dessas pessoas ou reconhecido alguma dessas pessoas no ato do golpe, ou que você conheça alguma dessas pessoas que estejam praticando atos contrários à democracia.
porque é muito perigoso isso. Então, no próximo, eu me comprometo no próximo vídeo estar publicando esses canais onde você pode estar denunciando isso. Como eu disse no começo, meu nome é Wallace Barbosa, sou o criador desse canal e pretendo fazer vídeos diários falando sobre os bastidores de Brasília, sob um ponto de vista progressivo. Muito obrigado, até mais.